Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar com a nossa redação oficial, né? Nos últimos concursos CESP, você deve acompanhar as provas, é o assunto que mais aparece ligado ao português, né? Então, nós temos em média 5 questões nas nossas provas, então é um assunto extremamente importante. E nós vamos hoje aproveitar para discutir o máximo que nós conseguirmos em relação a esse nosso assunto, né? Então vamos lá, vocês estão com o material, vamos acompanhar essas dicas aí que serão essenciais para qualquer concurso CESP, inclusive o MPU, né? Então vejamos aí o que nós temos em relação a essa nossa redação oficial. Bem, gente, então o que nós precisamos saber em relação a esse assunto, né? Que eles também colocam no edital como correspondências oficiais. Bem, a redação oficial, ela é necessariamente a forma como os órgãos públicos produzem as suas comunicações, os seus atos normativos. Então, necessariamente, um texto oficial, considerado redação oficial, vai apresentar um comunicador, vai apresentar um emissor. E esse emissor, ele necessariamente, gente, vai ser o quê? Um órgão público. Então você vai ter um órgão público encaminhando um documento por um receptor. E esse seu receptor, ele pode ser o quê? Ele pode ser outro órgão público ou um cidadão ou um particular. Então, redação oficial, documento encaminhado por um órgão público, necessariamente para outro órgão público ou também para um particular. Agora, nós precisamos observar determinadas características ligadas a essa nossa redação oficial. Primeiro, em relação à linguagem. Vamos discutir os aspectos de linguagem, depois nós olharemos os tipos de documento. Bem, em relação à linguagem, nós precisamos observar o quê? A nossa redação oficial, ela é caracterizada pela impessoalidade. Ou seja, você precisa construir o seu texto utilizando uma linguagem impessoal. E essa linguagem impessoal, ela vai ser isenta de características opinativas. A opinião não pode aparecer. Você não pode fazer uso de elementos o quê? De elementos subjetivos. Você precisa necessariamente trabalhar com dados, trabalhar com fatos. O seu texto tem um caráter informativo. Então, qualquer elemento que trabalhe com subjetividade não pode aparecer. Agora, essa impessoalidade, ela estará ligada ao comunicador, estará ligada ao emissor. Então, digamos que eu, chefe de um departamento, venha produzir um documento. Eu tenho de trabalhar esse documento de forma distanciada. As minhas opiniões não vão aparecer, mas eu vou encaminhar esse documento para um receptor. E essa pessoa que recebe a minha comunicação precisa também ser tratada de uma forma impessoal. Então, o receptor é impessoal, o receptor é impessoal e também o assunto tratado, o assunto é sempre de interesse da administração pública. Assuntos de caráter particular, eles não cabem em um documento oficial. Sempre algo ligado ao interesse da administração pública. Então, característica essencial, a impessoalidade. Outro aspecto importante, né? A linguagem, ela precisa obedecer ao que nós chamamos de quê? De padrão culto da linguagem. Lembra todas as regras que você estuda na gramática? Pontuação, regência, concordância, crase, todos os aspectos precisam ser respeitados, porque eu preciso seguir esse padrão culto, seja ligado a essas regras gramaticais, mas também na escolha do próprio vocabulário. Você não pode fazer uso do vocabulário do dia a dia, do vocabulário informal. Você precisa trabalhar com o vocabulário de acordo com a norma culta. Então, gente, gírias, que são expressões populares, essas gírias não podem aparecer no seu documento. Agora, o meu objetivo, né, é fazer uso de um vocabulário comum ao conjunto dos usuários, porque eu quero que esse documento ele seja entendido
por todos os cidadãos. Por mais que eu tenha, né, como foco um determinado órgão, eu quero que aquele documento seja entendido por todos os cidadãos. Então eu preciso de uma linguagem que de alguma forma chegue a todos esses indivíduos. Então dessa forma, né, existem os regionalismos vocabulares. Nós sabemos que determinadas expressões, determinadas palavras são características de determinadas regiões. Isso é um prejuízo para esse nosso entendimento. Então, gírias, regionalismos e o jargão técnico são elementos que você vai retirar do seu documento oficial. Vamos pensar na questão do jargão técnico, né? O jargão técnico, a linguagem específica, né, de determinadas carreiras, né, de determinados grupos. Isso não é compreendido, não é dominado por todos, né? Então, esse jargão técnico, ele também precisa ser evitado. Você pode até utilizar um jargão técnico, um termo técnico, desde que você explicite. Se esse termo for fundamental para o seu documento, você até pode utilizar, mas você precisa de esclarecimentos para que isso não prejudique a clareza do seu documento, tá? Então, você vai fazer uso desse padrão culto, respeitando todas as regras da gramática e selecionando o seu vocabulário, nada de expressões populares. Agora, muito cuidado para não achar que você precisa estabelecer um padrão oficial de linguagem. Ou seja, é como se você criasse um determinado modelo. Ah, quero produzir um memorando. O memorando precisa fazer uso de determinadas palavras. Nada disso. Você não tem uma linguagem própria, né? Determinados termos vão ser utilizados. Não, isso não existe. Esse padrão oficial de linguagem, como se fosse realmente um modelinho para você seguir. Não, isso não existe. O que você precisa é respeitar a linguagem culta. E outro aspecto, né? Se você tivesse esse padrão oficial de linguagem, você acabaria criando o que o nosso manual chama de burocratês, que seria uma linguagem burocrática, né? Seria aquela forma fixa que criaria essa estrutura. Então, isso não existe. Não existe um padrão oficial de linguagem. O que existe é a utilização do padrão culto. Bem, então o nosso documento precisa ser então o quê? Precisa ser impessoal e eu preciso fazer uso desse padrão culto de linguagem. Vamos ver mais algumas características. Então, o que mais que a gente precisa? Precisamos também, gente, da formalidade. Então, eu sou emissora de um documento. Você é o receptor do meu documento. Eu sou chefe de um departamento, você é chefe de outro departamento. Se eu vou enviar o documento para você, não importa se você é meu amigo, se você não é o meu amigo, na hora de produzir o documento oficial, eu preciso tratá-lo de uma forma o quê? De uma forma distanciada. Eu preciso fazer uso de um determinado pronome de tratamento. Se você é chefe do departamento, eu preciso chamá-lo de Vossa Senhoria. Não importa o grau de intimidade, né, que nós tenhamos. O que importa é que o meu tratamento vai ser um tratamento o quê? Formal, e essa formalidade ela precisa ser respeitada, seja nesse uso do pronome de tratamento, mas também na estrutura do seu texto. Você precisa ter uma clareza datilográfica. Daqui a pouco nós vamos estudar o padrão ofício, que é exatamente a distribuição dessas partes do documento, né? E você vai perceber que existe uma clareza na disposição dessas partes. Você tem uso de papéis uniformes para o texto definitivo. Existe uma correta diagramação, que é exatamente a formatação do seu documento, que precisa realmente ser respeitada. Bem, além dessa formalidade, você precisa ser conciso. O que é ser conciso? Direto, objetivo. Eu preciso dizer muito usando
poucas palavras, é o ser enxuto, né? Nada de ficar enrolando, né? Expressões repetitivas devem ser cortadas, só usar o necessário. Agora, cuidado para não confundir. O CESP tem trabalhado com algumas questões para tentar nos enrolar. Não significa que você vai cortar qualquer passagem do seu texto. Você precisa cortar informações desnecessárias, informações repetitivas. Isso não significa que o seu texto precisa ser reduzido. Se todas as informações forem essenciais, forem fundamentais, elas precisam aparecer. Então, você vai usar o que nós chamamos de economia linguística, que é informar o máximo, fazendo uso do mínimo de palavras. Comunicar muito, falando pouco. Isso é ser conciso. Agora, eu preciso também da clareza. O meu texto precisa ser claro. Lembre, todo cidadão tem de entender o nosso documento. E para isso nós precisamos de uma linguagem clara, de uma linguagem direta, de uma linguagem objetiva, né? Eu preciso de um texto inteligível, ou seja, um texto que é compreendido. Eu não posso trabalhar com a ambiguidade. Isso é um documento oficial. O que é ambiguidade? O texto que apresenta o quê? Mais de um sentido. Eu não quero isso num texto oficial. Eu não quero que o texto dê margem a mais de uma interpretação. Então, ambiguidade não convém. Não posso. Agora, essas ideias, gente, elas surgiram a partir de um artigo da nossa Constituição, do artigo 37, citado pelo nosso manual. O nosso artigo 37 diz: a administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade. Eu preciso trabalhar a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, olha o artigo da Constituição falando sobre essa impessoalidade. Então, é daqui que surge o fundamento impessoalidade ligado aos nossos documentos oficiais. E também a questão da publicidade. Um documento oficial precisa ser público. Eu preciso que todos compreendam. Tudo bem? Então, é esse artigo 37 que vai dar as bases para esses requisitos dos nossos documentos oficiais. Agora, vejamos como a nossa banca se comporta em relação a esses aspectos. Bem, então, o que ela vai cobrar em relação a isso? Temos aí algumas questões só para observar. Então, na primeira questão, ele traz um texto. Esse aspecto aí é muito interessante e confunde muito o candidato. Nós sabemos que o nosso documento, ele precisa ser um documento impessoal. Então, se eu produzo um documento, eu sei que eu preciso, como emissora, me distanciar disso. Eu posso produzir um texto impessoal em terceira pessoa? Informa-se, comunica-se. Posso ou não posso fazer isso? Posso. A terceira pessoa é uma marca de impessoalidade. Se você trabalha com a primeira pessoa do plural, informamos, comunicamos, solicitamos. A primeira do plural também trabalha com essa impessoalidade. Agora, o que gera dúvida, a primeira pessoa do singular pode ser usada em um documento oficial? Ela vai prejudicar essa impessoalidade? Desde que ela trabalhe com fato, não vai prejudicar. Se eu sou representante do departamento e eu digo, encaminho tal documento, eu realmente estou encaminhando. Por mais que o meu discurso seja em primeira pessoa do singular, essa primeira pessoa do singular está apresentando para você o quê? Um fato. Isso não vai prejudicar a impessoalidade. O problema é se você traz marcas opinativas. Considero necessária tal atitude. Aí é opinião, opinião que não cabe. Então, a questão traz uma proposta de documento oficial. Encaminho para análise
cópia do parecer final sobre o processo tal. Eu encaminho. Olha o seu verbo na primeira pessoa do singular. Isso prejudica a impessoalidade? Não. Eu realmente estou encaminhando. Isso é um fato. Então a questão pergunta o seguinte: o trecho é inadequado para constituir introdução de ofício por apresentar a forma verbal encaminho flexionada na primeira pessoa do singular, o que infringe o princípio da impessoalidade em correspondências oficiais. Errado. Isso não infringe. Você pode, sem problemas, trabalhar a primeira pessoa do singular, desde que seja um fato, uma informação. Agora, olha a questão 2. Eu quero saber se isso aqui pode aparecer em um documento oficial. A proposta da questão era isso. Veja se isso aí é adequado para compor uma redação oficial. Tendo em vista a proximidade das esperadas festas de comemoração do aniversário de 50 anos da nossa instituição, tenho o prazer de informar que... Gente, eu tenho prazer? Isso aí não é uma opinião? Não é um juízo de valor? Então isso é uma marca de quê? Pessoalidade. Isso não cabe. Qualquer juízo de valor, qualquer opinião, não pode aparecer. Isso é inadequado. Então isso não pode compor uma redação oficial. Por isso essa questão está o quê? Errada. Agora, olha 3. A redação oficial tem por finalidade pautar a maneira pela qual os órgãos públicos e as empresas privadas redigem atos normativos e comunicações, sendo caracterizada por uma linguagem impessoal calcada no uso formal da língua. Comunicação oficial é emitida por quem? Órgão público. É sempre do órgão público para outro órgão público ou para um particular. Então eu não posso pensar em redação oficial como aquela que é encaminhada por uma empresa privada. Então dessa forma essa questão está o quê? Errada. Sempre de órgão ou para particular. Nunca partindo do particular para o órgão público. Particular não emite redação oficial. É qualquer outro documento, mas não é redação oficial. Tudo certo? Olha lá, temos mais algumas aí. O que você acha então dessas? A redação oficial deve pautar-se em uma linguagem transparente? Sim. Inteligível, concisa, uniforme, de forma a não permitir mais de uma interpretação. E aí, certo ou errado? Certo. Clara, direta, objetiva, impessoal, perfeita questão. Agora, olha 5, olha 5. O caráter de impessoalidade decorre fundamentalmente de dispositivo da Constituição da República de 88, segundo o qual a administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembra o nosso artigo 37, que dá base a essas características da redação oficial. Então isso está certo ou está errado? Certo. Na 6, a impessoalidade da correspondência oficial deve abranger sempre 3 esferas. A de quem emite, então emissor, a de quem a recebe, o receptor, e também do assunto tratado, da mensagem. Perfeito, emissor, receptor, mensagem, assunto sempre de interesse da administração pública. Então essa também está o quê? Certa. Olha lá, mais 2 para fechar essa parte. Olha o que você tem na 7. O redator de um expediente oficial deve utilizar todos os recursos convenientes para que o texto seja compreendido. Na hipótese de o destinatário da comunicação oficial ser pessoa com baixo grau de escolarização, por exemplo, pode-se empregar uma linguagem coloquial? Jamais.
Eu quero que todo mundo entenda, sim, mas a minha linguagem tem que ser a linguagem o quê? Culta. Então essa questão está o quê? Errada. E a 8 para fechar essa ideia, hein? O tipo de linguagem empregado em comunicações oficiais é denominado padrão oficial de linguagem. Lembre, não existe um padrão oficial de linguagem. O que você tem é a utilização da linguagem culta. Não existe este formato. Então esta questão está o quê? Errada. Gente, esses aspectos são essenciais, sempre cobrados, ligados a essa redação oficial. Mas vamos a mais algumas ideias muito importantes. Bem, em relação a formas de tratamento, né? Os pronomes de tratamento, eles precisam ser respeitados. Bem, primeiro aspecto que eu tenho que saber, a concordância do pronome de tratamento. Lembre que todo pronome de tratamento, ele é um pronome de que pessoa? Terceira. Todos os verbos e todos os pronomes precisam sempre ser usados em terceira pessoa. Então, se você vai trabalhar com a concordância do seu verbo, é em terceira. Então, se eu quero aqui utilizar o verbo enviar, eu enviei, tu enviaste, ele enviou. Então, eu preciso fazer Vossa Excelência o quê? Enviou. Embaixo, verbo comparecer. Eu comparecerei, tu comparecerás, ele comparecerá. Então, eu vou fazer Sua Excelência o quê? Comparecerá. Concordância do verbo sempre na terceira pessoa. Então, aqui, quero colocar o verbo estar. Eu estava, tu estavas, ele estava. Trabalho com a terceira pessoa. Vossa Excelência estava. Vossa Excelência estava. Então, verbos sempre em terceira pessoa. E qualquer outro pronome que você venha a utilizar, você também vai utilizar em que pessoa? Terceira. Então, aqui eu quero colocar um pronome possessivo. O que eu vou fazer? Vossa Excelência enviou teu, seu ou vosso relatório. Lembre que teu é segunda, vosso é segunda. E seu é que pessoa? Terceira. Então, coloco o pronome aqui em terceira. Vossa Excelência enviou seu relatório. Agora, gente, dentro do próprio pronome, lembre que é possível a mudança. Você pode fazer Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Senhoria, Sua Senhoria. E existe diferença para isso. Você usa o vossa toda vez que você fala com a pessoa, com a autoridade. E você usa o sua necessariamente quando você fala da pessoa. Então, olha lá. Você é o embaixador, né? Você é embaixador. Se eu falo com você, eu vou dizer o quê? Vossa Excelência. Agora eu estou conversando com você, falando sobre um ministro. Se eu falo dele, eu uso o quê? Sua Excelência. Ah, Sua Excelência comparecerá à reunião. Então, vossa quando fala com a pessoa e sua quando fala da pessoa. Agora, outro aspecto importante é em relação à concordância nominal. O que você vai fazer? Vossa Excelência estava atento ou atenta? E aí, o que eu faço? Lembre o você. Pronome você. Você é um pronome de tratamento. O que você usa? Você está atento, você está atenta ou depende? Depende sempre da pessoa com quem você fala. Então, tá falando com o homem, vai dizer você está atento. Tá falando com a mulher, vai dizer você está atenta. Então, aqui é a mesma coisa. Falou com o ministro, vai dizer Vossa Excelência estava atento. Vai falar com a ministra, vai dizer Vossa Excelência estava o quê? Atenta. Então, a concordância nominal vai depender sempre da pessoa com quem se fala. Agora, gente, dois pronomes que nós temos que guardar, que são os cobrados. Os pronomes que nós usamos para as altas autoridades. E aí, qual o pronome que nós usamos para as altas autoridades?
usamos o quê? Vossa Excelência, né? Então, altas autoridades, Vossa Excelência. Então, pensou, presidente, ministro, governador, juiz, auditor da Justiça Militar, né? Altas autoridades, deputado estadual, deputado federal, alta autoridade, você vai fazer uso de quê? Vossa Excelência. Agora, pensei nas demais autoridades, um chefe de um setor, né? Bem, para as demais autoridades e para os particulares. E aí, qual é o pronome de tratamento que você precisa utilizar? Você precisa utilizar vossa o quê? Senhoria. Agora o Papa. Tá na moda a questão do Papa, né? Qual o pronome de tratamento que nós usamos para o Papa? Usamos vossa o quê? Santidade. Bem, existem outros pronomes, gente, mas eles efetivamente trabalham com Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Esses daí são fundamentais para a gente. Bem, e esses pronomes vão nos ajudar em outros aspectos. Vamos ver aí o que nós temos. Bem, uma das partes do documento é o que nós chamamos de vocativo. Bem, você vai produzir um e-mail para o seu amigo. Aí você começa o e-mail. Boa tarde, Juliano. Então, esse boa tarde, Juliano, é o vocativo do seu e-mail. Nas suas correspondências oficiais, em algumas correspondências, já vamos ver quais, você vai fazer uso desse vocativo. Agora, como você vai formar esse vocativo? Bem, esse vocativo, ele está diretamente ligado ao pronome de tratamento. Então, primeiro, vou enviar o documento para um juiz. Qual é o pronome de tratamento que eu uso para um juiz? Vossa Excelência. Definiu o pronome de tratamento, você vai criar a forma do vocativo. Como vai ser o vocativo para o tratamento Vossa Excelência? Senhor, acompanhado de quê? Do cargo. Então, vai enviar para o juiz, vai colocar como? Senhor juiz. Para o ministro, vai colocar como? Senhor ministro. Agora, se você quer enviar o documento para o presidente da República ou para a presidenta da República, né? Você chama um presidente da República de Vossa o quê? Excelência. Para o tratamento Vossa Excelência, você sabe que é senhor acompanhado de cargo. Mas se você fizer referência a um chefe de poder, você precisa acrescentar a palavra o quê? Excelentíssimo. Então você vai colocar excelentíssimo, senhor, acompanhado de quê? Do cargo. Agora, gente, lembre que esse manual é um manual de redação da Presidência da República. Existem outros manuais, mas esse manual, gente, é em âmbito federal. Então, quando você pensa em chefe de poder, é chefe de poder em âmbito federal. O que é chefe de poder? Você vai pensar, eu tenho o chefe do executivo, o chefe do legislativo e o chefe do judiciário. Então, quem é o chefe do executivo? Presidente da República. Quem é o chefe do legislativo? Presidente do Senado ou do Congresso Nacional. E quem é o presidente do Judiciário? O presidente do STF. Então, pensou em chefe de poder, é chefe do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, em âmbito federal. Então, para eles, você vai acrescentar a palavra o quê? Excelentíssimo. Então, eu vou colocar excelentíssimo senhor presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Então, só coloque excelentíssimo se for chefe de poder. Agora, quero enviar o meu documento lá para o chefe do departamento. Chefe do departamento, eu uso Vossa Senhoria. Como vai ser o vocativo? Como vai ser o vocativo? Vai ser senhor acompanhado de quê? Do nome. Quero enviar para um particular, para um cidadão.
é Vossa Senhoria o tratamento. Se é Vossa Senhoria, Senhor Joãozinho da Silva, senhor acompanhado do nome. Agora você quer enviar o documento para o Papa. E aí? Eu, representante de um departamento, quero enviar para o Papa. E aí, o que eu faço? Uso o vocativo o quê? Santíssimo Padre. Tudo bem, gente? Então são essas as formas de vocativo que nós precisamos memorizar. Tudo bem? Para Vossa Excelência, Senhor e cargo. Se for chefe de poder, Excelentíssimo Senhor e o cargo. Vossa Senhoria, Senhor com nome. E para o Papa, Santíssimo Padre. Tranquilo? Agora, gente, o que você acha de utilizar a palavra digníssimo? E aí, vai colocar a palavra digníssimo? Digníssimo Senhor Presidente da República? Não, não utilizo a palavra digníssimo. Gente, o que o manual diz pra gente? A dignidade é o pressuposto para que se ocupe um cargo público. Então não há necessidade de colocar digníssimo, né? Os ocupantes do cargo público são pessoas dignas, né? Então não usamos digníssimo, não posso usar. Do mesmo modo, ilustríssimo, não convém utilizar ilustríssimo, não uso, isso está abolido. Agora, e doutor? Posso usar doutor? Posso, é bom evitar, mas posso. Agora, cuidado, doutor não é forma de tratamento, doutor é título acadêmico. Se é título acadêmico, ele vai se restringir àqueles que o possuem. E quem é doutor? Quem é doutor? Aquele que realmente tem doutorado. Agora, por força da tradição, né, os bacharéis em direito e medicina são chamados de doutor. Então você pode, né, fazer uso de doutor nessa situação. Ah, tá. Então como eu vou fazer isso? Então digamos, você quer enviar o seu documento para o juiz. Qual é o pronome de tratamento do juiz? Vossa Excelência. Ah, o juiz é um bacharel em direito. Posso colocar doutor, título acadêmico dele. Eu sei que a forma é senhor com cargo, senhor juiz. Eu posso colocar doutor, senhor doutor juiz. Posso colocar. É melhor não usar, mas se colocar não está errado.